Vamos agora direto para o Supremo Tribunal Federal, onde acaba de terminar o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu. Quem acompanha tudo é o Pedro Teixeira, que já vai aparecer na tela aqui com a gente. Pronto, você está no Supremo Tribunal Federal acompanhando esse julgamento. Conta então para a gente os detalhes agora que acaba esse primeiro dia de julgamento. Boa tarde. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Terminou agora há pouco a segunda sessão das 3 marcadas pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, para analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Neste primeiro dia, os ministros votaram pontos preliminares ali que foram apresentados pela defesa dos 8 denunciados que estão tendo a sua denúncia analisada pela primeira turma. Antes disso, os advogados fizeram pontuações específicas sobre cada um dos denunciados. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também trouxe os elementos levantados pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações feitas pela Polícia Federal. A gente está acompanhando a saída agora dos advogados que participaram destas 2 sessões nesta terça-feira. Conversei agora há pouco com o Celso Vilardi, que é advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou melhor, é um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro neste processo de defesa dele, né, neste caso aqui no Supremo Tribunal Federal. Me chamou a atenção algumas questões levantadas pelo Vilardi na saída do julgamento. Ele disse, por exemplo, que a decisão do Supremo eles vão sempre respeitar e cumprir. O que chamou a atenção foi o descarte das teses preliminares apresentadas por eles. Eles tiveram as preliminares, as pontuações específicas, especialmente, por exemplo, com relação ao julgamento não ser feito no plenário do STF ou com relação, por exemplo, à delação premiada do Mauro Cid. Outro ponto que ele destacou é justamente a dificuldade, isso foi pontuado por diversos advogados nesta terça-feira, com relação à dificuldade de acessar as provas. De qualquer forma, o que o Celso Vilardi disse aqui na saída do julgamento é que eles vão aguardar a conclusão deste julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. A sessão está marcada para amanhã às 9h30 da manhã, para que eles possam, inclusive, se manifestar sobre pontos específicos que foram discutidos na sessão de hoje, mas que terão que ser retomados na avaliação destes advogados nos próximos passos, se eventualmente a denúncia for aceita pelos 5 ministros da primeira turma na sessão de amanhã. Outra questão, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou aqui o Supremo Tribunal Federal sem se manifestar. Ele disse que vai também aguardar a conclusão do julgamento para falar com os jornalistas depois disso, se de fato ele vai se tornar réu ou não, mas que ele vai aguardar a sessão de amanhã para se manifestar. Além disso, algumas questões que a gente já vinha trazendo ao longo da nossa programação, por exemplo, a percepção de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro de que a presença dele no julgamento, a presença dele durante a sessão mostra, segundo estes aliados, que o ex-presidente não teme as denúncias que foram apresentadas contra ele pela Procuradoria-Geral da República e os próximos julgamentos, as próximas análises que devem ser feitas pelos ministros do STF nos próximos meses, se os casos evidentemente forem aceitos pela Suprema Corte. Eles entenderam que foi um movimento positivo e que inclusive isso engajou os apoiadores, especialmente nas redes sociais. A gente segue aqui no Supremo Tribunal Federal acompanhando a saída dos advogados de defesa dos 8 denunciados deste primeiro bloco de análise da Procuradoria-Geral da República. São 34 pessoas denunciadas pela PGR. Eles fizeram uma divisão em algumas sessões para que os casos fossem analisados não no total, né? Imagina a sessão, por exemplo, com 34 advogados de defesa se manifestando, seriam sessões bastante extensas. Também para evitar este prolongamento das sessões, eles fizeram essa divisão em blocos. Nesta primeira sessão, 8 dos 34 denunciados estão tendo a denúncia da PGR analisada pelos ministros da primeira turma. Boa parte dos advogados de defesa que saíram até agora aqui no Supremo Tribunal Federal falaram justamente isso, que precisam aguardar a conclusão da análise na sessão de amanhã, marcada para as 9h30 da manhã aqui no Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês.